Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. E aí, todo mundo bem? Chegando ao final. Todo mundo com uma carinha boa ainda. Hã? Por que vocês estão meio inchados? Não? E o tema da mensagem é liberdade. Em Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Aqui é uma história muito conhecida, que é Agar, que era serva de Sara e Abraão, seu filho Ismael. Quando Sara insiste para que Abraão o expulse de casa, que mande eles embora, porque Sara, em um dos aniversários de Abraão, de Isaac, quando ele estava desmamando, ela viu uma cena de Ismael caçoando, tirando sarro, enfim, algumas traduções de Isaac. Então ali para ela foi a gota d'água, e ela expulsa. Ela convence ou solicita que Abraão expulse Agar e seu filho para o deserto. E aos olhos de Agar, como aos olhos de qualquer pessoa, você ser mandada para o deserto, ser expulsa para o deserto, é uma sentença de morte. É uma sentença... Não tem como você deslumbrar algo bom sendo expulsa para o deserto. Sendo expulso para um lugar onde existe tudo em condições precárias, onde não existe água, onde não existe lugar para você dormir, onde não existe segurança. Então, aos olhos humanos, ser expulso para um deserto é uma sentença de morte. Mas, se a gente olhar por outra ótica, se a gente olhar por uma ótica diferente, ser expulso para o deserto, naquela situação em que Agar e Ismael viviam, na verdade, eles foram mandados para a liberdade. Eles se tornaram livres, porque Agar era serva. E quando eles foram para o deserto, eles receberam a carta de alforria. Eles se tornaram alguém livres. Eu acho que é algo mais precioso que a gente tem, é ser livre. Então, vocês entendem que nem sempre o deserto é um lugar de morte? Vocês entendem que alguns processos para onde a gente é jogado, alguns desertos que a gente é lançado, não é uma sentença de morte, não é o fim do caminho. Às vezes ali naquele deserto é onde a sua história vai iniciar. É em meio ao deserto, é em meio àquela situação ruim que você foi jogado, que o início de algo poderoso irá acontecer. No caso de Agar e Ismael, eles foram livres. Passaram seus perrengues. A história conta que Agar chegou a colocar Ismael à sombra e se distanciou 100 metros dele, para que não visse ele morrer, porque não tinha mais água. Só que a Bíblia diz que ela estava chorando compulsivamente. Só que o choro do menino chegou nos céus. E um anjo do Deus dos céus disse a Agar, de um jeito tiaguês aqui, dizendo: Agar, o que está acontecendo, tia? Esse menino tem promessa? Deus tem promessa sobre esse menino. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos. Algumas traduções diz, fez Agar ver um poço de água. Então Deus não construiu aquele poço naquele momento. Deus não diz os anjos desceram com os tijolinhos, fizeram um buraco e... Não. A Bíblia diz que na continuação do texto, diz que então Deus abriu os olhos de Agar, nessa tradução, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu ao menino de beber. Às vezes a gente está em meio ao deserto, achando que ali é a nossa sentença de morte, e o nosso medo, a nossa aflição nos cega. Aqui Agar tinha um poço à sua frente. Jesus,
anjo. Ninguém construiu naquela hora, naquele momento. O tempo inteiro o poço esteve ali. Só que os nossos olhos, os nossos sentimentos nos cegam. A gente esquece até da promessa. A gente esquece quem a gente é. Quantas vezes a nossa identidade foi morta, enterrada por circunstâncias que a gente vive? Quantas vezes Satanás tentou tirar de vocês a visão da promessa? A visão do poço cheio de água. Quantas vezes vocês acharam que morreriam de sede? Porque se encontravam em meio ao deserto sem água. Quantas vezes os seus sonhos, assim como Ismael, foram colocados à sombra porque eles morreriam? Porque vocês não teriam capacidade de viver aquele sonho. Quantas vezes a gente foi levado em circunstâncias para fazer com que a palavra de Deus caísse em descrédito na nossa vida? Então, sejam livres. Entendam que muitas vezes Deus muda vocês geograficamente para trazer liberdade. É óbvio que inicialmente a gente às vezes não entende por que a gente é jogado em desertos ou mudado de geografia. Por que Deus te tira de rodas de amigos, de grupo de amizades, de grupo de WhatsApp? Por que Deus às vezes te troca de emprego? Existem lugares, a Bíblia diz que existem lugares que os anjos ficam à porta. Quem sabe os lugares que vocês estão frequentando ou frequentavam eram esses tipos de lugares e hoje Deus está dizendo: ei, sai daí que eu vou te levar para outro lugar. Mas esse lugar, aos olhos humanos, é um deserto. E você está sendo jogado para morrer. Só que Deus está dizendo para vocês hoje, para você que está me assistindo: ei, eu quero que você seja livre. O que eu tenho sobre a sua vida é um novo de Deus. Um novo de Deus pode começar em meio a um deserto. Existem, sabe qual é o problema? Eu sempre falo isso. Deserto não é um lugar de morada. Deserto é um lugar de passagem. Deserto não tem CEP, não tem casa, não tem endereço. Não dá para mandar um Sedex 10 pro deserto. Só que tem gente que insiste em morar nos desertos que a vida os colocam. Tem pessoas que insistem em ficar naquele deserto, sendo que é apenas uma passagem e logo ali, você chegará no seu propósito. Chegará na terra prometida. Aqueles homens rodaram e rodaram no deserto. Então, eu queria convidar vocês, você que está nos assistindo, para que não julgue ou não desista em meio ao seu deserto. Quantas pessoas a gente vê que entram em desertos e não conseguem sair deles? Obviamente que existem doenças que devemos respeitar e devem ser tratadas. Eu respeito toda e qualquer doença. E eu não estou aqui querendo espiritualizar tudo. Então, devemos respeitar as doenças que nos levam para desertos, tratá-las e superá-las. Assim como existem desertos que a vida nos propõe, que são necessárias para que a promessa se cumpra, para que a gente seja tratado, para que os nossos olhos voltem a enxergar. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Nessa tradução diz abriu, como se ela tivesse com o olho fechado. Em outras traduções dizem, e fez Agar ver. Ela estava de olho aberto, só que ela não enxergava. E é assim que a gente se encontra em muitas situações. A gente limita os nossos olhos às circunstâncias que a gente está vivendo. E a gente não é as circunstâncias que a gente vive. A gente é um filho amado de Deus Pai. A gente tem um lugar à mesa, porque a gente é filho. Deus não errou quando nos escolheu. Deus não errou quando escolheu você. Quando escolheu você, quando escolheu você, quando escolheu você, você e você. E Deus não errou quando me escolheu. Se Ele me lança em desertos, eu tenho certeza e eu creio que é um deserto de passagem e algo eu preciso aprender ali. Algo eu preciso tirar dessa situação. Algo precisa mudar em mim para que essa situação seja mudada. Nós condicionamos apenas a nossa mudança na mudança da situação. Comece a mudar primeiro. Se prepare para que aquela situação mude. A gente condiciona nas pessoas a nossa transformação. A gente condiciona que, se ele começar a fazer isso, eu também faço. Ei, ninguém dá o que não recebe.
Ah, se o meu chefe me reconhecer, eu vou começar a ser mais atencioso. Se o meu chefe me reconhecer, eu vou começar... se eu tiver um aumento, faça primeiro para receber as bênçãos de Deus. Pare de condicionar no outro a sua transformação. Se transforme e seja um exemplo de transformação para o outro. Dê para o outro aquilo que você quer receber. Use essa liberdade que muitas vezes recebemos, mas entendemos como uma sentença de morte. De novo eu digo, o deserto não é um lugar para você morrer ou para você morar. Ele é um local de passagem necessário. Por isso, eu profetizo sobre a vida de vocês, eu abençoo a vida de vocês, para que se você esteja em meio ao deserto, você, assim como Agar, possa ver o poço cheio de água logo à sua frente, para que você possa dar de beber aos seus sonhos, ao seu filho, à sua família, a você própria, mas que o deserto não impeça que as bênçãos de Deus se concretizem na sua vida e que você não desista. Deus não errou quando te escolheu. Deus é contigo.